Boa tarde, caros conterrâneos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro de Ferdinand Saussure, Curso de Linguística Geral. Bom, inicialmente eu vou dar uma visão geral e na segunda parte do vídeo eu vou pular para um capítulo específico que eu vou comentar sobre. Vamos lá. Linguística. Conceitos básicos de linguística, sistemas conceituais, conceitos básicos, um texto que introduz e comenta o Cours de Linguistique Générale, CLG, de Saussure. Historicamente, trata-se de uma obra publicada postumamente em 1916, organizada por Charles Bailey e Albert Schweitzer. Bom, a partir de aulas ministradas por Saussure entre 1907 e 1911 na Universidade de Genebra, com colaboração do aluno Albert Hidlinger. Essa situação cria uma situação editorial bem particular. O CLG ele não é um manuscrito acabado do autor, mas a reconstrução das ideias a partir de anotações e da redação dos editores. O próprio prefácio e as pesquisas históricas mostram que os editores escolheram uma ordem e fizeram escolhas interpretativas ao transformar aulas orais em texto escrito. Por isso, ao ler o curso de Linguística Geral, é preciso ter em conta essa mediação editorial e as ambiguidades que ela pode introduzir. Então, não é exatamente a aula do Saussure, e sim anotações que os alunos fizeram e que esses dois professores juntaram as informações e montaram o livro. O livro tem 3 estruturas, né? O curso de Saussure tem 3 estruturas. No primeiro curso, de 1907, ele tratou de fonologia, mudanças fonéticas e questões diacrônicas. No segundo, de 1908 a 1909, ele desenvolveu noções como sistema, unidade e valor. E no terceiro, de 1910 a 1911, ele abordou a diversidade das línguas e as noções fundamentais da língua e linguística. Os editores reorganizaram essas matérias a compilar o CLG. A ordem original das aulas foi em parte alterada, de modo que algumas novidades conceituais aparecem no livro em sequência diferente das ministradas em aula. Esse pano de fundo explica por que o CLG reúne conceitos que se complementam, mas cuja origem cronológica das aulas diverge do arranjo editorial no volume. Agora vamos para os conceitos gerais. Ele enfatiza a distinção saussuriana entre linguagem, a faculdade humana, fenômeno amplo e heterogêneo, e a língua, langue, definida como um sistema social de signos convencionados. Saussure propõe que, para tornar a linguística científica, é preciso tomar a língua, o sistema social, como objetivo privilegiado de estudo, porque ela é homogênea, classificável e passível de análise sistemática, ao contrário da linguagem, em geral, que mistura aspectos fisiológicos, psíquicos, históricos e individuais. A língua é descrita como um conjunto de convenções depositadas na prática coletiva e virtualmente presentes nos cérebros dos membros da comunidade. Existe como sistema apenas na massa, embora parcialmente presente em cada indivíduo. Ligada a essa posição está a famosa dicotomia langue e parole, língua e fala. A langue é o sistema, o código coletivo. A parole é o uso individual desse código, o ato de falar com suas variações, escolhas e
execuções psicofísicas. Separar esses níveis permite distinguir o que é social do que é individual e o que é essencial do que é acidental para a investigação científica. Estudar a língua significa analisar o código estabelecido e suas regularidades, enquanto estudar a fala entra no particular e no contingente. Essa separação não significa que um exista sem o outro. Pelo contrário, Saussure mostra interdependência, mas propõe a prioridade metodológica da língua para a construção de teorias gerais. Estudo do circuito de comunicação. Saussure descreve a troca entre dois interlocutores como um circuito que atravessa elementos psíquicos, conceito, imagem acústica, e fisiológicos, órgãos da fonia, audição, além dos físicos, ondas sonoras. Numa perspectiva científica, convém isolar a parte social, a imagem verbal associada ao conceito, da parte física, o som, e da parte individual, executor, a fonação. A língua corresponde, nesse circuito, às imagens acústicas e às associações entre imagens e conceito que são socialmente partilhadas. Essa apresentação técnica do circuito ajuda a fundamentar por que a língua pode e deve ser considerada como objeto autônomo de estudo. Natureza do signo linguístico, composto de duas partes inseparáveis: significante, imagens acústicas, e significado, conceito. É uma tese saussuriana da arbitrariedade do signo. A relação entre significante e significado não é natural nem motivada, exceto em casos marginalíssimos, mas convencional e histórica. O que torna um signo é o pacto social. Ao mesmo tempo, Saussure enfatiza a linearidade do significante, cadeia temporal do som e a possibilidade de reduzir o sistema a um número finito de elementos, os fonemas, o que permite a descrição da língua por meio de unidades analisáveis. Distinção entre análise sincrônica e análise diacrônica. A análise sincrônica estuda a língua em um momento dado, como sistema. Já a análise diacrônica trata da evolução histórica das formas e das mudanças. Saussure defende que a linguística moderna precisa integrar ambas, mas que, metodologicamente, o estudo sincrônico é indispensável para compreender as relações de valor dentro do sistema do instante considerado, antes de aplicar transformações históricas. Essa escolha metodológica foi decisiva para fazer da linguística uma ciência estrutural, entender unidades pela posição e relações no sistema sincronizado. Relacionado ao caráter relacional do sistema, aparece a noção de valor. O valor de um elemento linguístico não é dado por uma essência isolada, mas por sua posição no sistema e por diferentes outros elementos. Significado e função emergem das relações entre unidades. Saussure desloca o foco da investigação, da busca por correspondências referenciais para análise das relações internas ao sistema. Esse deslocamento é o núcleo do que viria a ser o estruturalismo. Conclusão: linguística dentro de uma ciência mais ampla, a semiologia, ciência dos signos, argumentando que a língua é apenas um dos sistemas semiológicos e que as leis gerais dos signos, encontrada pela semiologia, serão aplicáveis à linguística. Reconhecer esse linguar da linguística torna possível compará-la a outros sistemas linguísticos, a outros sistemas de signos, ritos, sinais, escritas, códigos,
e perceber características comuns e específicas da língua como sistema social. Não esqueça disso. Conceitos básicos. A origem... Bom, eu acho que nem é tão importante falar disso, né? Mas são os conceitos básicos que apresenta na leitura do curso de Linguística Geral. Ele fala sobre a origem editorial completa do livro, a escolha metodológica de priorizar a língua como objeto científico, a distinção entre langue e parole, a análise do circuito da fala e a separação das esferas psíquica, fisiológica e física, a teoria do signo, significante, significado, arbitrariedade, linearidade, a ênfase na análise sincrônica como passo necessário para compreender valor e sistema, e a inserção da linguística na mais ampla semiologia. Essas ideias são expostas com cuidado histórico e conceitual, e são, até hoje, leituras fundacionais para entender por que o CLG é considerado marco inicial da linguística moderna. Porém, sempre com a ressalva crítica de que a edição do CLG passa pelo filtro dos editores e não é totalmente fiel às aulas ministradas por Saussure, no curso de Saussure de Linguística. Bom, essa primeira parte, falei um pouquinho do geral e agora eu vou para a segunda parte, que é falando um pouquinho sobre o capítulo 3, Objeto da Linguística. Ele está na página 39. Essa página aqui. É um livro muito bom. É bem explicado, não tem muitos desvios, sabe? É um curso. Vamos lá. A dificuldade de definir o objeto da linguística. Diferente de outras ciências, a linguística não recebe um objeto pronto, mas precisa defini-lo. Exemplo, a palavra nu pode ser vista como som, ideia, tradução, etc. O objeto muda conforme o ponto de vista. O ponto de vista cria o objeto. Dualidades da linguagem. A linguagem apresenta sempre duas faces inseparáveis. Som e articulação. Não existe som sem órgãos vocais, nem articulação sem percepção acústica. Som e ideia. O som só tem valor quando ligado a um conceito. Individual e social. A linguagem depende do indivíduo, mas só existe na coletividade. E sistema e evolução. A língua é, ao mesmo tempo, um sistema atual e o produto de sua história. Essas dualidades tornam difícil definir o objeto da linguística, sem cair em confusão com outras ciências, psicologia, antropologia, filologia, e etc. Solução: tornar a língua como objeto central. Importante. A língua é parte essencial da linguagem, distinta dela. É um produto social da faculdade de linguagem, mas um sistema de convenções aceito coletivamente. As convenções são o estabelecimento de conceitos sociais. É um acordo prévio que fazemos. Um sistema de convenções aceito coletivamente. Enquanto a linguagem é múltipla, heterogênea e dispersa, e envolve aspectos físicos, psíquicos, fisiológicos e sociais, a língua é um sistema organizável e classificável. Distinção entre língua e linguagem. Linguagem é o fenômeno total, confuso, multiforme,
capacidade que o ser humano possui para se comunicar. A língua é a parte essencial, homogênea, social e organizada. É um produto social da faculdade de linguagem. A natureza da língua. Não está provado que a fala seja totalmente natural, não é como andar. A língua é uma instituição social e seu signo é convencional. Poderíamos ter escolhido gestos, imagens. O essencial é a faculdade humana de constituir sistemas de signos, não apenas emitir sons. Circuito da fala. A comunicação supõe pelo menos 2 indivíduos. O processo. No cérebro do falante, conceito mais imagem acústica, que é o psíquico, órgãos vocais, que emitem os sons, fisiológico e físico, e o ouvinte recebe o som, transforma em imagem acústica e associa ao conceito fisiológico mais psíquico. O circuito tem partes: exteriores, som físico, e interiores, processo psíquico e fisiológico, ativas, emissor, e passivas, o receptor, executiva, produção, e receptiva, percepção. Língua e fala. Distinção fundamental. Língua social, coletiva, é o depósito de signos. Existe nos cérebros da comunidade. É um sistema de convenções compartilhados. O indivíduo a assimila passivelmente. Fala individual, voluntária, é criativa. Combinação de signos da língua para expressar um pensamento pessoal. Depende de mecanismos psicofísicos para se realizar. Características da língua. Objeto definido, parte social da linguagem, independente do indivíduo. Estudável separadamente, diferente da fala, pode ser analisada por si. Por exemplo, as línguas mortas, o latim. Homogênea, sistema de signos, união conceito mais imagem acústica. Ela é concreta, embora psíquica, é fixável pela escrita, gramáticas e dicionários. Lugar da língua nos fatos humanos. A tão falada semiologia. A língua é um sistema de signos que exprimem ideias, comparável à escrita, gestos dos surdos, ritos e sinais militares. Surge a ideia de uma ciência mais ampla, a semiologia, do grego semion, signo. Estudaria a vida dos signos no seio da vida social. A linguística seria apenas uma parte dela. O problema linguístico é, antes de tudo, semiológico. Conclusão do capítulo. O objeto da linguística é a língua, entendida como sistema de signos convencionais, sociais, homogêneos e concretos, distinta da fala e da linguagem geral. A linguística, portanto, se insere numa ciência maior, a semiologia, ciência dos signos sociais. Bom, nesse vídeo falamos sobre o curso de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure e o capítulo 3. Nos próximos vídeos eu vou trazer algumas contribuições de Ferdinand de Saussure, capítulo e 2 capítulos. Então, esperem o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e comentem. Beijinho!